Imagine um dia comum até que, de repente, todos os humanos somem sem deixar vestígios. O silêncio toma conta das cidades. As ruas, antes congestionadas, estão vazias. O mundo, agora desabitado, parece parado. Mas logo começa a mostrar suas consequências. Sem ninguém para controlar, os carros e ônibus param, mas não de forma organizada. O caos se espalha nas ruas, com veículos abandonados em qualquer lugar, criando um cenário inusitado e inesperado. No Brasil, as florestas e parques, antes limitados, começam a invadir as áreas urbanas. O Rio de Janeiro, por exemplo, viria suas avenidas lentamente, cobertas por grama e vegetação, que se espalham entre os prédios. As áreas antes densamente povoadas começariam a se transformar em habitats improváveis. À medida que a natureza, sem os humanos, começa a retomar o controle. Enquanto isso, a energia elétrica começa a falhar. O que antes era uma cidade movimentada, com luzes brilhando 24 horas, agora está mergulhada em escuridão. A falta de manutenção deixa edifícios vulneráveis à ação do tempo. E o que acontece com as construções? Com o tempo, as grandes construções humanas começam a desmoronar. Sem manutenção, prédios emblemáticos como o Cristo Redentor no Brasil começam a se desgastar. O concreto racha, a natureza ganha força. Trepadeiras escalariam monumentos, transformando as paisagens urbanas em cenários de filmes pós-apocalípticos. Enquanto isso, o clima se ajusta à nova realidade. Sem a poluição causada pelos humanos, o ar começa a ficar mais limpo e o céu mais azul. Animais migrariam para lugares antes impensáveis. Quem diria que, sem humanos, o Pão de Açúcar seria o novo playground de pássaros exóticos? Com os humanos fora de cena, o caos começa no reino animal. Alguns pets domésticos, como cães e gatos, precisariam se adaptar para sobreviver. Cães de rua formariam matilhas, caçando em bando. No Brasil, é possível imaginar capivaras se tornando donas e proprietárias dos parques, sem humanos para interferir em suas rotinas tranquilas. Os ecossistemas também sofreriam mudanças. Sem fazendas e plantações sendo controladas, algumas espécies de animais se proliferariam, enquanto outras seriam extintas. Em áreas como a Amazônia, a floresta voltaria a crescer de forma acelerada, engolindo o que restou das construções humanas. Agora, com o tempo avançando, o mundo como conhecemos está irreconhecível. As grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, começam a ser devoradas pela natureza. Sem ninguém para podar árvores ou limpar ruas, a vegetação invade tudo. Logo, vemos árvores crescendo no meio de avenidas e prédios, completamente cobertos por plantas. Rios que antes estavam poluídos, como o Tietê, começam a se regenerar. Sem a interferência humana, a água se torna mais limpa. A vida marinha começa a voltar, peixes nadando livremente onde antes havia lixo. A terra finalmente respira aliviada. Mas o que será das últimas obras humanas? Com a natureza dominando, as últimas marcas da presença humana começam a desaparecer. Estádios de futebol, como o Maracanã, se transformam em ruínas cobertas por plantas, enquanto animais selvagens exploram o que antes eram arquibancadas lotadas de torcedores. O silêncio ecoa onde antes o grito da torcida reinava. Mas enquanto as estruturas físicas desaparecem, há algo que resiste por um tempo: os satélites orbitando o planeta. Sem ninguém para controlá-los, muitos vão cair de volta à Terra com o passar dos anos. Um deles poderia cair em solo brasileiro, talvez até no meio da Amazônia. O que será que sobrará da era tecnológica? Enquanto isso, o clima se equilibra. No Brasil, regiões antes castigadas por secas ou poluição começam a se regenerar. O cerrado volta a florescer. As águas do Pantanal correm cristalinas. O planeta está em recuperação e a biodiversidade prospera como nunca antes. Porém, ainda restam rastros das nossas civilizações, como as grandes usinas hidrelétricas. O que acontecerá com elas?